Boa tarde, pessoal. Mais uma live muito gostosa aqui para trazer informação para vocês. E hoje eu convidei uma colega terapeuta daqui da minha cidade, de Maringá, e nós vamos falar sobre as terapias energéticas. Vocês conhecem as terapias energéticas? Quando será que é importante buscar essas terapias? Vou convidar a Laís, já tá aqui, já vou chamar a Laís para entrar. Deixa eu convidar aqui. Laís, tô aceitando. E nós já vamos começar a falar com vocês. Vamos compartilhando com as pessoas aí que vocês já conhecem, que têm interesse. Oi, Laís, tudo bem? Tudo bem, e você, Paula? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje tá dando certo aqui que eu tô conseguindo te enxergar. Nas lives anteriores eu não estava conseguindo ver as colegas. Que bom. Ai, tô te Tô vendo. te vendo. Tá me vendo também, me ouvindo Bom, bem? tô Legal. te vendo e bem. Ai, que legal. Então tá, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, muito E, obrigada. e vou falar para você se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece aqui, começar a te seguir também. Fica à vontade aí para se apresentar. Ai, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu me chamo Laís. Eu moro aqui em Maringá tem pouco tempo. Vai fazer uns 2 anos que eu tô aqui. E eu sou terapeuta energética. Conheci a Paula aí já tem um tempo já que a gente já se conhece. E eu trabalho também com massagem. Eu sou especialista em técnicas de relaxamento. Uso muito aromaterapia, eu uso as terapias integrativas para estar usando em todos os meus atendimentos, tanto os energéticos que eu faço e tanto com a massagem. Eu sempre busco relaxamento, bem-estar, sempre trabalho as causas do nosso corpo, sempre olhando de dentro para fora, né? Tudo que a gente internaliza, o nosso corpo ele responde de uma forma, né? Ai, que Então, delícia. trabalho com essa parte toda e eu gosto tanto das energias, né, das terapias energéticas, quanto também da massagem. É um divisor de águas na minha vida, eu gosto demais. Hum. Ai, que delícia. Você falando da. Olha, porque ninguém precisa relaxar hoje em dia, né? Imagina, a vida Não, tá muito tranquila para todo mundo. a Não vida tem é necessidade, tranquila. imagina. É, a Tá, gente, todo mundo fala isso. Ai, eu preciso de mais momentos de tranquilidade, descanso, de relaxamento. Não tô tendo tempo para nada, e sempre, né, muita correria. E é muita tão correria. importante ter esses momentos de relaxamento. Ai, É ainda porque as mais com a pessoas terapia junto. porque as pessoas elas não respiram. A maioria das pessoas estão tão no automático que quando a maioria das pessoas que fazem massagem comigo, a gente traz muito a respiração. Tem vários rituais e as pessoas nem prestam atenção na própria respiração. Então, a respiração, que é o nosso livre-arbítrio, é o que nutre as nossas células, o nosso corpo, a gente nem para ter a respiração consciente, né, Super do nosso corpo. importante isso, né, Laís? Bom, quem veio pelo perfil da Laís, que não me conhece, sou a Paula Pequini, sou terapeuta integrativa, trabalho, estou na cidade de Maringá, mas trabalho online também. Então, de qualquer lugar aí que tenha internet, é possível nós termos um atendimento. E eu quis trazer aí a Laís, porque eu vejo ela sempre falando de uma forma muito linda das terapias e do trabalho dela. E, e será que as pessoas sabem a diferença? Porque há muita confusão aí. O pessoal fala terapia, mas que tipo de terapia? Porque realmente há muitas ferramentas, há muitas técnicas. E o pessoal confunde, por exemplo, o que é terapia holística? O pessoal confunde muito com terapia, a palavra holística com mística. Então, eu É, tenho até uma publicação no meu Instagram. Holístico é integral, né? Que olha o ser como um todo. Vai olhar a parte física, mental, emocional, espiritual, né? Então,
A terapia holística é a mesma coisa da terapia integrativa e complementar, tá, pessoal? E as energéticas fazem parte das terapias integrativas. As energéticas são as que consideram a energia no nosso corpo e buscam uma harmonia, um equilíbrio, entendendo que o desequilíbrio ou os bloqueios energéticos vão trazer malefícios, vão trazer problemas na nossa saúde no corpo físico, na parte mental, psicológica. Então, as terapias energéticas vêm para nos ajudar a equilibrar a nossa energia, né? É isso, Laís. É isso, vem para ajudar aí a. Eu falo que a terapia energética na minha vida mudou totalmente, por isso que eu quis ser, né, fazer, trabalhar com isso, porque a terapia, ela super vem vem, é, vem fluir a nossa vida flui melhor em todas as áreas da vida, tanto na parte emocional, né, no mental. Então, as terapias energéticas, ela cura, traz muita cura. Então, hoje a gente está muito nessa questão do automático, não olha para dentro de nós, né? Então, as pessoas estão muito, acabam procurando mesmo, porque acaba entendendo o processo que cada um está passando. Fica mais leve. Eu costumo dizer que quando a gente está fazendo uma terapia energética ou uma terapia holística, a nossa vida fica mais leve, porque a gente entende o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa vida, porque tudo reflete, né, nossa vida. Tudo que acontece comigo hoje é pelas minhas escolhas, pelo a energia que a gente coloca nas coisas, né? Então, É, exatamente. E a vida é desafiadora para todos nós. Acontecem coisas que estão fora do nosso controle. E até mesmo o que está no nosso controle, às vezes é tão difícil de conseguir fazer daquele jeitinho que nós queremos. E, e aí acontecem situações, nós nos chateamos, né? As coisas não saem bem como nós gostaríamos, nós nos relacionamos com outras pessoas, e aí, né, não temos o controle de como o outro vai reagir em certas situações, como os outros vão nos tratar. E tudo isso vai nos afetando energeticamente, né? Tanto no relacionamento com os outros, quanto com nós, conosco mesmos. Então, é, é normal, durante a nossa vida, nós termos momentos de baixa energia, nós temos alguns bloqueios de vez em quando, né? E o que que acontece daí? Quais são as consequências? Nosso corpo não vai estar funcionando da melhor maneira que poderia estar. E aí começam os probleminhas, uma coisa aqui, outra ali. E aí, Laís, o que eu gostaria de perguntar para você. Eu trabalho com reiki, que vai bem, né? A energia é a energia vital universal, então é a reposição dessa energia. E quais são as outras técnicas que você trabalha das energéticas? E também gostaria de saber por que que as pessoas procuram, quando que você indica, né? Que situações que você fala para as pessoas, olha, vai, nesse caso vai te ajudar, então é importante você recorrer a uma terapia energética. As pessoas entenderem, será que no meu dia a dia que seria interessante, iria me ajudar? o reiki é assim, eu trabalho com, eu comecei a trabalhar com reiki, eu recebi o reiki, eu achava incrível como que poderia a distância mandar uma energia que trabalhasse com o teu corpo e transformasse realmente, porque é uma energia do amor, é uma energia que está reconhecida pelo SUS, é reconhecida pelo SUS. Já também já fiz atendimentos no SUS, né, com o reiki, eu acho muito linda essa prática, né, também já vi que você fez. É, então eu comecei pelo reiki e aí foi encaixando. Eu trabalho com reiki, eu tenho formação nos 3 níveis, e aí depois eu comecei a fazer a mesa quântica estelar, que é uma terapia também é a que eu mais faço. É uma terapia energética que tem duração de 3 meses na vida da pessoa e atua em todas as áreas da vida, financeiro, relacionamento, profissão, direcionamento, e atua nas energias negativas aí que estejam atrapalhando, né, ao fluxo da vida da pessoa, resumindo. Também faço radiestesia estelar, que é uma terapia maravilhosa, que ajuda muito no objetivo da pessoa que ela está precisando ali,
no dia a dia, uma insônia, sei lá, uma ansiedade, algo. Tem para tudo. É uma terapia muito objetiva que ajuda demais. E também faço terapia quântica, que é uma terapia online, que é onde eu tenho um bate-papo com a pessoa e a gente trabalha de forma energética com a neurociência. Eu faço essas terapias e as pessoas que sempre estão em busca dos meus atendimentos que estão com baixa energia. Então, eu essa sempre é a questão. Eu não tenho energia para fazer as coisas, não tenho vitalidade. Então, não sei como que é para você também, que as pessoas te procuram, Paula, porque você também faz constelação, acho muito bacana essa parte da constelação familiar que você faz também. Uhum. E as pessoas me procuram por conta da baixa energia, de não conseguir fazer as coisas, é difícil levantar da cama. As pessoas falam, é difícil trabalhar. E eu não era assim, parece que eu tô sugada. Eu não tenho vontade de fazer as coisas, empurra com a barriga. É, Não sei, e não sei como que é pra você também, se é assim. eu percebo, geralmente eu indico o Reiki, que é a terapia mais assim, energética que eu trabalho. Quando as pessoas têm essa questão de baixa energia, quando eu percebo que às vezes a pessoa não, ela não tem essa consciência, ela não sabe o que está acontecendo. Ela só fala assim, eu não estou bem, mas eu não sei. E aí nós percebemos que ela precisa de energia vital. E também, quando a pessoa fala assim que ela não está conseguindo tomar decisões, que ela anda confusa, ou que ela mudou o comportamento dela em alguma coisa, ou questões de saúde também. Então, em recuperação de cirurgias, quando a pessoa fala que está com a imunidade baixa, que ela está sempre pegando uma gripe, está sempre com resfriado, qualquer coisinha ela já está doente. Então, o reiki também vai ajudar, né, na imunidade, que mais? Cicatrização. Então, São assim, são vários. Ou a pessoa anda muito irritada, daí eu também ansiosa, ansiosa crise de demais, ansiedade. problema para dormir. Então, são vários casos. Mas eu tenho um caso que foi essa questão de baixa energia que você falou, que foi impressionante, sabe? Foi uma cliente que ela estava 2 anos afastada do trabalho. Ela só queria ficar no quarto, ela tomava remédios para depressão. Mas, assim, não estava saindo disso. Ela estava ali, tomava o remédio e ficava lá no quarto, ela não tinha vida. E uma moça nova, menos de. Ela tinha, acho que. Menos de 40 anos ela tinha. Na época, acho que 30 e poucos anos, enfim. E aí, conversando com ela, a mãe que trouxe, eu falei assim: olha, ela tá com baixa energia vital. Vamos fazer reiki para ver como é que vai ser? Gente, numa sessão, no outro dia a mãe dela ficou impressionada que ela já saiu do quarto, ela já foi fazer umas coisas em casa. Enfim, foram 3 sessões e mudou a vida dela. Então, realmente, nós vemos no dia a dia, né, Laís, como isso é importante na Como nossa é? vida. Porque assim, eu falo que pra gente é tão. Eu falo assim, a gente reaplica as técnicas, né, da gente mesma, só que a gente às vezes até perde tão a consciência de quão grande isso é. Às vezes fica tão no automático pra gente que é bom para as pessoas, só que a gente depois, quando tem algum caso assim, a gente vê como é transformador. Tem uma cliente também que passou comigo, ela me procurou, ela tem muita síndrome do pânico. Ela é médica, então já trabalha no hospital, então já tem muita preocupação. E ela não estava conseguindo dormir. Tava tomando remédio, 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 e não dormia nem tomando remédio. Eu falei, não, vamos fazer o reiki. Aí a gente estava fazendo 2 vezes na semana, e a gente estava intercalando dia sim, dia não. E aí ela começou a melhorar, começou a ficar mais tranquila, viu que abaixou a adrenalina. Então o reiki, ele é uma energia, assim, que não tem explicação do bem-estar. Assim, às vezes a pessoa, mesmo à distância, né, que é o que eu mais faço, é a distância, Eu das também. pessoas tem que ser pessoalmente, né, mas não, a energia flui. Às vezes a gente consegue até canalizar tão mais à distância do que pessoalmente. A gente entrega mais. Então é uma energia que não tem diferença sendo à distância ou sendo presencialmente.
realmente é uma cura. O reiki É. já foi uma graça na minha vida, hein? Ah, é lindo. E Né? tem Foi também uma graça. não só para as pessoas, mas para os animais, para as plantas, né? Tudo que tem vida Tudo, pode tudo receber que tem vida. energia vital. Então, é muito lindo. Esses dias eu fiz para um pet. Ai, gente, é incrível, né? Eu sou apaixonada por isso, porque quem não se abre a isso fica com aquele receio, mas como? Porque precisa muito do material, né? Mas como? Eu não estou vendo essa energia, o que que é isso? Não se permite sentir. Então, o convite que eu sempre faço, baixe um pouco essas barreiras e se permita experimentar, sentir isso, né? Sem se bloquear. E aí depois você fala, né? Outro dia, num evento no shopping, era só demonstração, era questão de 10 minutinhos ali de reiki com o pessoal do núcleo de reiki aqui da associação. E aí, tinha um senhor que estava lá esperando a esposa, que ela estava fazendo acupuntura, e nós falamos: ah, o senhor não quer experimentar? Ah, não, não sei o que que é isso. Aí nós explicamos. Ah, mas não tem que medir a pressão, não, né? Porque medindo a pressão eu fico nervoso. Falei, não, não tem que medir a pressão, não, fica tranquilo, porque tinha uma mesa lá pro pessoal medindo pressão. Não, não, fica tranquilo, pode só sentar aqui. Se o senhor quiser ficar com o olho aberto, pode ficar, é bem tranquilo. Aí fizemos. Ai, gente, esse homem foi tão interessante. Quando acabou, ele falou: o que que é isso? Não acredito, vocês conseguiram me acalmar. Eu sou super nervoso, eu não acalmo, e não sei o quê. Imagina, como que funciona? Eu falei: ah, uma sessão vai ser aí mais tempo, de 50 minutos a 1 hora. Imagina eu ficar 1 hora recebendo isso. Nossa! É, a Então, casa da pessoa acaba até dormindo, né? De tão relaxada que a pessoa fica. então, Entra num realmente, estado de era uma presente. pessoa que não tinha uma abertura, não conhecia, não tinha muito nada a ver, né? Porque nós, terapeutas, já gostamos dessas coisas. Mas, então, alguém que não vive nesse mundo nosso, esse mundo paralelo, eu costumo falar, alguém que sentiu, se permitiu sentir e sentiu o benefício daquilo dentro dele. Então, quem Isso se é tão abre para bonito. isso, recebe, né? Eu acho tão bonito isso, porque hoje eu tô vendo que a gente tá quebrando essas barreiras, que as pessoas estão vendo como é lindo. E eu sempre faço envio de reiki à distância coletivo. Eu sempre gosto de fazer todo mês, eu faço, e esse mês eu não fiz agora. E aí, nossa, você não vai fazer? É muito bom, eu queria muito, porque é onde as pessoas têm um direcionamento, que nem você estava falando, né? A gente tá precisando de uma orientação e a gente está tão ansioso, a gente não escuta a nossa intuição e a gente acaba criando uma confusão mental. E aí a gente entra no estado de luta e fuga, não sabe o caminho que seguir, né? Então, eu acho isso bonito porque as pessoas que faz um ano que eu faço isso de fazer o reiki coletivo, né, todo mês. E as pessoas sempre estão comigo, gostam, e é muito lindo. Cada envio de reiki assim, maravilhoso. É uma egrégora muito forte. E o reiki, ele é realmente acalma o coração, como a Jéssica ali tá falando, É verdade. minha amiga Jéssica. E transforma muito a vida, transformou minha vida, por isso que eu quis fazer os 3 níveis. Acho, assim, que o reiki é uma terapia energética, assim, que é aquela universal. É onde as pessoas começam. As pessoas começam porque vai abrindo essa questão da cura, vai caindo essas barreiras. É Isso que é verdade. muito bacana. Há outras técnicas, a aromaterapia, eu estava até olhando aqui a acupuntura, considerada energética, porque ela vai lá no, né, Ela nos trabalha os meridianos. meridianos. Eu faço a auriculoterapia. Ela realmente, a auriculoterapia ela estimula o nosso cérebro. Se você vê uma imagem de um cérebro que não tem e onde a gente coloca os pontos, as energias, os neurônios trabalham energeticamente. É muito lindo, dá até para ver uma foto. Que lindo. É muito bacana. É uma terapia assim maravilhosa também, que é natural, que é integrativa. E é muito legal recorrer a isso. A cristaloterapia, cromoterapia também, e práticas de meditação e visualização, entre outras, né? Mas assim, então, as pessoas podem procurar aquela que
né, aquela com a qual a pessoa mais se identifica. Então tem Sim, muitas opções, né? O pessoal está tem entrando as aí, opções. bem-vindo. Tem muitas opções, aí a pessoa vai ver, vai experimentar, ver como ela se sente. E aquela que faz mais sentido, que talvez faça ela se sentir mais tranquila, ela pode colocar para sempre estar realizando. Por quê? Porque assim, não é uma vez só que faz. Pode fazer uma vez, depois fazer de novo, ou você pegar uma fase, um período, depende de como você tá, o que você quer. Então, se você está numa fase que teve aí uma baixa, não ficou bem, passou por um momento difícil, pega firme, faz um tratamento, faz umas sessões seguidas para te dar aquele up, né? Te dá aquela É, força. Aí depois você vai fazendo, mantendo. Por quê? Porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa na vida, na verdade. sempre vai estar. A gente vive num. A gente é um pêndulo, né? A gente vai, né? Uma hora a gente está numa área da vida, trabalhando. E eu acho interessante que as pessoas, assim, sempre perguntam, assim, para mim. Ai, quantas sessões eu devo fazer? Eu sempre indico a pessoa fazer 4, pelo menos uma por semana, porque a gente consegue fechar um diagnóstico, a gente consegue ter uma, né? A gente vai vendo a melhora, a gente vai focando mais, porque eu não sei assim, as pessoas, elas não têm tanto conhecimento e como os nossos chakras desequilibrados, o quanto eles afetam a nossa vida, tanto na parte física, quanto na parte mental, tanto na parte material. Então, eles estando desequilibrados, eles afetam todas as áreas da nossa vida, não só harmonicamente, mas também na nossa parte física ali do corpo, dores no corpo, Uhum, cansaço, uhum, gripe, ficando doente todo dia, toda hora. Vive doente, uma pessoa que vive doente. isso Realmente, mesmo. esses chakras desequilibrados no nosso corpo afetam demais É. a nossa vida. E até para a pessoa que está fazendo um tratamento médico convencional, para ela ter menos efeitos colaterais da medicação, daquele tratamento, às vezes é um tratamento forte, para ela ficar com a imunidade mais alta para enfrentar. Nós sabemos que, por exemplo, uma quimioterapia, né, abala bastante. Então, hoje já tem médicos que indicam o reiki, né, para complementar o tratamento. Por quê? Porque vai ajudar nesse processo da pessoa, que ela vai ter que passar aí por várias sessões e ela tem que estar bem. Dependendo, se a imunidade dela está muito baixa, ela não pode seguir o tratamento, ela tem que esperar. Então, assim, hoje tem nos hospitais, Hospital do Câncer, já tem médicos que indicam. Então No, é né, maravilhoso. no SUS tem muita. No postinho, nos postinhos, assim, lá em Prudente, a gente fazia auriculoterapia, a gente fazia o reiki, aplicação de reiki, essa parte para trabalhar, e realmente todo mundo ia, a ventosa, as pessoas iam, porque era muito bom. As pessoas, nossa, a gente adora passar aqui pra gente entrar no eixo de novo, respirar melhor. É aquele momento de se recuperar, de se fortalecer para ir voltar para o mundo ali e enfrentar as batalhas que tem que enfrentar, porque não tem como fugir. Então, você tem que se fortalecer para enfrentar aquilo, né? Com E, certeza. e aí você falou também das pessoas que às vezes estão com confusão mental, no sentido de não saber muito bem o que quer, o que fazer em determinadas situações, aquela dificuldade de até se entender muitas vezes, né? De, às Entender o que vezes, está de querer uma acontecendo. coisa, de querer outra, mudar muito, sim, de ideia, de focar em alguma coisa, às vezes a pessoa, né, não sabe que caminho que ela deve seguir, o medo também acaba, acaba nos deixando, assim, muito tensos, e aí a gente não pensa mesmo, a gente não consegue pensar, a gente não tem clareza mental, a gente não acaba tendo essa Exato, clareza da exato. vida, das escolhas, dos pensamentos, porque
os pensamentos negativos, as crenças limitantes acabam sendo muito grandes. E aí a gente não consegue, a gente perde o controle mesmo. A gente não consegue unificar a mente e o coração. A gente não consegue entrar nesse equilíbrio É, que a gente precisa ter. e são muitos desafios. Pensa, só de pegar o carro e enfrentar o trânsito já é um grande desafio para a nossa energia, nosso equilíbrio energético, né? Já. Então, de que forma nós estamos todos os dias enfrentando esses desafios? Se nós temos esses momentos de recuperar a nossa energia vital, nos equilibrarmos, nos harmonizarmos, nós estamos de uma forma. Agora, se nós nunca fazemos isso e vamos aí enfrentar esse mundão com todos esses desafios, nós estamos de uma outra forma totalmente diferente. A nossa resposta a todos esses desafios vai ser bem diferente. E a nossa percepção da situação também vai ser diferente, né? Com Quando nós estamos em equilíbrio, acontecem as coisas, nós conseguimos raciocinar com mais clareza, como você falou, e termos uma reação mais adequada, né? E quando nós não estamos assim em harmonia, em equilíbrio, nós só reagimos explodindo, geralmente. E as consequências, né, nós sabemos que pode ser muito, podem ser muito ruins. Então é importante. travou. Oi, travou. Opa. Laís Aí deu uma voltou. travadinha. Deu uma Voltou. travadinha. E as consequências são inúmeras, né? Porque hoje a síndrome do pensamento acelerado é o que mais chega até mim. A síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não conseguem ficar não conseguem prestar atenção no momento presente. E aí acaba tensionando todo o corpo, acaba adoecendo, é o que acaba gerando um estresse oxidativo. Aí a pessoa começa a ter sintomas e aí não consegue dormir, aí tem ansiedade e isso vira crônico. Com 3 meses aí de algum sintoma que a gente sente no nosso corpo, tanto insônia ou alguma dor crônica, depois de 3 meses ela se torna crônico. Então, assim, não é normal você ter aquilo. Dormir, ter insônia, não é Opa, normal. travou um pouquinho, voltou. Opa, É, travou. por exemplo, uma coisa que a pessoa às vezes fala assim, ai, tem uma nuvem negra aqui na minha cabeça. Porque tudo está acontecendo com a pessoa. Aí, né, ela fala assim, ai, olha, eu não, não sabia onde tinha colocado a chave do carro. Aí depois eu esqueci de pagar uma conta. Aí depois, não sei o que, eu me atrasei para um compromisso e acabei perdendo uma oportunidade. Aí não sei o que, não sei... E assim, por quê? Por conta disso que você falou. Não está no momento presente. E aí vira uma bola de neve, uma coisa, porque daí a pessoa sempre está fazendo algo com a cabeça em outra coisa, e aí ela não faz bem feito aquilo, ela não consegue, e vai virando uma coisa enorme. Porque hoje a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Aí a gente acaba não prestando atenção em nenhuma. Então eu sempre procuro trazer esse meu estado de consciência, porque eu sempre tento, né? Nós, né? Você também, eu vejo que você também tenta ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, para a gente poder também ter esse fluxo energético para passar para os nossos clientes, porque essa questão de trabalhar com energia é muito da gente estar bem, né? Porque a gente faz essa troca sempre. Então, aqui nós estamos tendo uma troca energética, né? A gente está trocando energia o tempo todo. Então, da gente tocar as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim para mim, tá, mas eu queria tanto sentir essa energia. Como que é essa energia? Como que você pode me explicar? E eu sempre falo para elas fixarem as mãos. Quando a gente flexiona as mãos, a gente vai sentir um aquecimento das mãos, uma fluidez no nosso corpo, uma energia. E aí essa troca que eu tento passar para a pessoa de estar mostrando essa questão da energia. Sim, Porque tudo é energia, tudo né? é Tudo. Tudo é E energia. quem pensa que, eu não trabalho com isso, isso não faz parte da minha vida, sinto te informar. Isso faz parte da vida de todos. A partir do momento que você pensa em alguém,
já pode estar fazendo uma troca de energia aí, né? Já, já Você pode. se relaciona, você convive, você vai aos lugares e tem pessoas. Nós não somos sozinhos, nós somos seres sociais. E nós trocamos o tempo todo. Então, todos nós precisamos cuidar da nossa energia, né? Faz diferença na nossa vida. As pessoas que sempre estão, né? A gente conhece as pessoas que estão ali sempre com a gente, se cuidando, fala assim, nossa, não consigo mais ficar sem. Por quê? Porque é onde a gente se recarrega. É que nem você falou, a gente se recarrega, né, Paulo? Você falou assim que, olha, como que eu vivi sem isso todo esse tempo? Como eu pude viver? E é uma coisa natural, uma coisa que não é medicamentosa, uma coisa alternativa mesmo. Uma terapia alternativa, são terapias que trazem essa interação com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso Exatamente. espírito E é também. complementar, né? Ela complementa outros tratamentos, então não vai prejudicar outros Não vai de tratamentos, forma alguma. vai ajudar, É, contribuir, né? e E uma coisa assim que as pessoas falam, não tem nada a ver com religião também. As pessoas confundem o Muito. reiki ou uma terapia energética com religião e não tem nada a ver com religião. É sobre mesmo energia, tudo é energia. É, nossa, estamos aqui, tudo que a gente vai fazer precisa de uma energia. Tudo que a gente, tudo que a gente vai pegar, tudo que a gente vai se alimentar, alimentando o nosso corpo é uma energia. Então a gente tem essa troca sempre, né, com a natureza. Por isso que a gente sempre fala, ai, toma um pouquinho de sol pela manhã, coloca o pezinho na grama, na terra, sente essa conexão, né? E aí a gente se sente bem, a gente fica calmo por conta disso, essa Já troca. me, já me perguntaram se não era pecado. Eu Não, digo, não é gente, pecado. não é pecado, tá? Calma, porque é uma questão de amor, tá? Então, é para equilibrar, é para harmonizar, é para te fortalecer, para você ficar bem. Então, como isso vai ser pecado? Ah, É, é algo exatamente. muito bom. E quem é cristão, que segue o Mestre Jesus, o que ele mais fazia durante a vida dele, se não isso, né? Sim. Então, faz parte do ensinamento de Cristo. Levar, né, o bem, o bem-estar, a harmonia, reflexões positivas, né? Se autoconhecer para se melhorar, para evoluir, né? A cura. Então, é algo de amor mesmo, muito positivo. Eu falo, é bênção na vida. Então, as pessoas não precisam se preocupar com isso. Não precisa, às Se vezes, ouviu algo diferente, né? hoje as pessoas, hoje as pessoas não têm mais isso assim, ai, mas tem a ver com religião, tem a ver com isso. Hoje, né, agora tanto de as pessoas indicarem uma para outra e vai falando uma para outra, não tem muito, mas às vezes tem essa questão mesmo da pessoa ser cristão e aí fazer uma terapia e aí achar que porque a gente chama de energética ou de holística, que nem você falou, holístico não é místico. As pessoas confundem, aí acaba criando essa falta de clareza. As pessoas. Exatamente, exatamente. Ai, Laís, muito gostoso. Nós vamos já. O pessoal não está perguntando, tá tudo quietinho. Se quiserem perguntar ou complementar aqui, fiquem à vontade, tá, pessoal? E queria te perguntar também o que que seus clientes geralmente relatam que percebem de resultado, de mudança, da, das terapias energéticas, da massagem também, porque você faz junto, então, desse trabalho seu, o que que você mais escuta eles falando assim? Eu mais escuto ao bem-estar. A pessoa consegue entrar num equilíbrio assim, nossa, voltei para o meu eixo. Consegui voltar para o meu eixo, consegui organizar as coisas, estou conseguindo fazer as coisas. Estou tendo essa calmaria de fazer as coisas, porque às vezes a pessoa está tão agitada que não consegue fazer as coisas, porque às vezes a gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí a gente não acaba não conseguindo fazer nada, porque a gente tem que fazer tanta coisa
e aí a Uhum. dificuldade aumenta. Então, eu tenho muitos resultados com isso, com essa, nas terapias, com esse equilíbrio emocional, esse conseguir fazer as coisas, correr atrás, ter a ação, a iniciativa. Tenho muito resultado com essa Muito legal. questão Eu da pessoa percebo. conseguir. Eu percebo na minha vida, porque eu tenho, né, eu tenho meu filho, tenho os meus pais aqui que eu também eh, preciso dar suporte para eles. Então tem muitos compromissos, tem o trabalho, tem a graduação, tem a pós-graduação, enfim, muitas Tem coisas. atendimentos também, né? Tem os atendimentos E, então, para tudo você dar conta. isso. E aí, então, não dá para falar assim, ai, o dia que eu tirar férias, aí eu vou descansar, aí eu vou ficar bem, vou tirar uns dias. Não dá, porque, gente, tirar férias é de vez em quando. E o resto do ano? Então, nós temos que achar formas de ficarmos bem durante o ano todo, independente da quantidade de compromissos. Então, o que que eu percebo, que eu trago para a minha vida, para a minha prática? Esses momentos, como você falou, de respirar, porque às vezes nós não estamos, tá ali naquela respiração, sem perceber, sem prestar atenção. E aí trago essas terapias energéticas, respiração consciente, a respiração abdominal, né? Trago para alguns momentos do meu dia que daí me colocam no eixo, como você falou, opa, agora eu estou me reabastecendo, que eu tenho o próximo round aqui para continuar na luta. Porque, por exemplo, de manhã, às vezes, você acorda, maioria, né? Mulherada, com filhos, acorda cedo, faz café, leva para a escola, volta, tem mercado, tem isso, então vai trabalhar, e volta, e tem almoço, e depois à tarde tem outras atividades. Então, gente, e aí? A Vamos cabeça fazer 5 minutinhos, porque se deixar para o final do dia, você está acabada, você já não consegue nem dar atenção pro marido, porque aí, coitado, o marido é o último que ficou na lista ali na fila, porque o marido chegou vai dar tarde, a mulher conta já de está tudo. acabada. Então, faz umas pausas aí, 5 minutinhos no meio da manhã, 5 minutinhos no meio da tarde, à noite ali, se conseguir. E aí, durante a sua semana, coloca uma horinha ali para buscar, né, um recurso que te dê mais energia. Vai ser muito importante. É uma hora que vai te dar um fortalecimento, uma energia para uma semana toda, né? Para ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma pessoa Mulher melhor. melhor, uma profissional melhor, mais Sim. tranquila, mais em paz, mais em condições de enfrentar as coisas, né? É, porque a gente hoje está tão estressado, no mundo tão estressado, que é um mundo que não para. Eu costumo dizer que a gente quer fazer tudo vomitado. Fala assim, que faz tudo assim, muito rápido, não traz a consciência. Ai, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, a maioria das pessoas, né, já começa, coloca a roupa para bater na máquina, aí já vai fazer comida, aí já vai estender roupa, aí não foca. Faz tudo assim, já viu e já passou o dia. Aí já tá cansada, às vezes que nem ontem, que foi segunda-feira. Muita gente já tá cansada, nem começou a semana por conta desse estresse mental, dessa. Acaba entrando numa estafa, dependendo de como tá o grau. Então, por isso é importante uma pausa, né? Eu também sempre falo pra gente sempre estar se hidratando, tomando bastante água, que a água é uma energia vital que a gente tem, né, do nosso lado. É uma energia que é trabalhada. Então, assim, quando a gente tá. Quando as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo, eu fico nervosa ali, toma uma água. Só de você ter essa consciência, estou, né, estou tomando a água já vai purificando ali, já vai limpando, porque a água também é é uma energia que vai limpando, né? Limpa os nossos órgãos, traz a oxigenação melhor aí para o nosso sistema sanguíneo. Então eu falo que a gente tem coisas que o sol, o ar, o respiro é de graça e tá ali todo o tempo pra gente. Então a gente pode aproveitar esse tempo, essa qualidade de vida. Só É que tem que isso ser mesmo. disciplina. Tem que ser uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Não quando precisa. Quando Não já só quando precisar. tá crítico o negócio. É, quando você tá crítico. Eu sempre tendo uma rotina de, não, preciso fazer isso para minha energia. Né? Não só quando ser caos. No começo eu percebo que as pessoas têm mais dificuldade
dificuldade, mas depois, com as práticas, aí é como você falou, vai sentindo falta daquele momento, né? Porque é uma sensação boa, é gostosa, é aquele conforto. E aí a pessoa fala, nossa, hoje eu não parei nem uma vez para respirar um pouquinho, tomar aquela água gostosa, né? Consciente ali naquele momento, prestando atenção, agradecendo por essa água. E, e aí a pessoa começa a sentir falta disso. Olha, Ah, a eu tomo Lilian água. já Eu tomou tomo água ao água. acordar para ir limpando, colocou isso na rotina. E, Excelente. Eu tomo é, muita água, eu carrego minha garrafinha para todo lado e eu a percebo água. que é muito maravilhoso. Uma vez uma terapeuta falou assim pra mim, às vezes a gente se sente tão cansado, às vezes não é só pela rotina, mas porque a gente não hidrata o nosso corpo. Toma mais água entre um atendimento e outro pra você ver como que vai ser diferente, realmente. Sempre É. que acaba, antes de iniciar, antes de terminar, eu tomo água e realmente é E diferente. uma outra coisa que eu ouvi que é muito legal, que eu já falei para alguns clientes, sabe as pessoas quando são muito reativas? Recebe uma coisa e já pá, começar a praticar o seguinte: recebeu uma coisa, ai, só um minutinho, vou tomar uma água. Toma uma água. E aí você respira também, né? E aí você já tem tempo de mudar sua frequência e responder de outra forma. Então, né, que aquelas pessoas falam, ah, eu não queria ser agressivo, mas eu fui. Ah, eu não queria falar de tal jeito, mas eu falo. Então, é uma forma aí de vou beber água. Pronto, É já uma forma mudo. já não, vamos mudar essa frequência, vamos cancelar esse pensamento, porque às vezes quando a gente recebe uma crítica muito forte, assim, a gente já quer dar uma Reagir, né? já quer dar um motivo para a gente já perder um pouquinho aí da nossa energia. Exatamente. Bem E legal assim, isso. se a pessoa fala assim, ai, peraí, deixa eu respirar, os outros acham estranho. Se a pessoa fala assim, ai, tô com sede, preciso beber água, é normal, ninguém vai estranhar. Então, Isso. você vai se sentir mais à vontade para E o falar bom isso. que, e o bom que você não vai acabar retrucando com a pessoa, porque às vezes o silêncio é muito mais forte do que você acabar assim se exaltando e acabar mexendo com a sua energia, sendo que nem o problema nem seria seu e é a pessoa que tá desse jeito e aí ataques para você. Então já é um silêncio, já é uma resposta. E quando nós nos sentimos culpados, é muito pesado. Aí nós ficamos produzindo essa química nociva e a nossa energia vai lá para baixo. Então, quando nós somos muito reativos assim, nós vivemos nos sentindo culpados. E aí, É, só baixando nossa frequência, só baixando a frequência, a imunidade cai e começa a vir os problemas, como você falou, sintomas físicos e tudo mais, né? e aí também, quando a nossa energia tá tão assim, a gente não consegue entrar numa frequência boa de energia, as coisas ao nosso redor dá tudo errado. Acaba dando tudo errado. Então as pessoas também vêm até mim quando tá dando tudo errado. Tudo dá errado, tudo quebra, tudo vai virando, é que nem você falou, vira uma bola de neve e aí a pessoa não consegue ver uma luz. Tudo é errado. E não é normal, gente, dar tudo errado na nossa vida. Tudo dá errado. Um pneu furar e depois quebrar, não sei o que, quebrar, isso não é normal. É porque a sua energia não tá bem e ao redor de você também não tá bem. Então a gente tem que trabalhar esse fluxo de energia para limpar a sua energia, o seu campo energético, para que as coisas se harmonizem. É, As terapias energéticas holísticas estão aí para isso, para ajudar é nesse verdade. fluxo aí de vida. Quer ver um exemplo prático quando a nossa energia não tá boa? Por exemplo, a pessoa, ela não tá bem, ela já tá irritada, ela tá nervosa porque ela não tá conseguindo trabalho. E aí a vida dela, né, tudo, como você falou, dando errado. Aí ela vai para uma entrevista de emprego. E ela vai, ela já se irrita no caminho, ela já se revolta com um monte de coisa, ela já chega lá internamente péssima. Mas, claro, ali ela vai para a entrevista, ela vai sorrir, ela vai ser o mais simpática possível. Só que a energia, ela, as pessoas sentem. Então, não é o que você fala ou o que você mostra aqui, é o que você vibra. E mesmo
inconscientemente as pessoas percebem, e mesmo sem entender por quê, as pessoas não querem se aproximar. Ou vai te atrair para coisas que não são muito legais. Então, É, se for uma boa oportunidade, eles estão em outra vibe que nós falamos, em outra frequência, eles não vão te contratar. Agora, se for um lugar que está na mesma frequência sua, aquela confusão, aquele lugar pesado, aí eles vão te contratar. é, é bem isso, porque é tipo aquela expressão assim, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é que fica. Se o santo, como falam, o santo bateu, é aquilo. É aquele de energia, né? Se uma energia bateu com aquela pessoa, o santo bateu com aquela pessoa. Porque é a primeira impressão que fica. Geralmente, ainda mais quando a pessoa está fazendo uma entrevista de emprego, né? A primeira impressão ali da sua imagem pessoal, da sua energia, de como você é, de se você é comunicativo. Então, as pessoas já vai, né? Aí a pessoa que não consegue se expressar muito, não está muito legal internamente, acaba querendo não transparecendo, né? Porque o nosso corpo ele E às vezes eu já ouvi de pessoas, opa, chutei aqui sem querer, de pessoas que trabalham com contratação e falam assim, eu não sei por quê, mas eu não senti de contratar tal pessoa. O currículo era ótimo, falou bem e tal, mas eu não sei explicar, não senti, né? Então, quando as pessoas, né, a Laís falou tudo, a energia, é porque energia vai envolver tudo. Todos os momentos da nossa vida, a energia está ali. Está fluindo dentro e fora. o nosso campo energético ele tá ali Hum, com a gente. E claro que tem dias que a gente não tá bem, óbvio, tem dia que a gente tá com uma dor. Só que a gente tenta sempre não, né? Não vamos transparecer isso, vamos tentar controlar, vamos buscar alternativas para melhorar, né? Porque não é sempre que a gente tá com a energia lá em cima. Então a gente tem que sempre, eu falo que a gente mata um leão por dia, né? Que a gente mata um leão por dia. A forma da gente acordar já é diferente, já impacta as nossas 24 horas. Né? Então a gente verdade. sempre tem que buscar estar ali com os pensamentos positivos logo pela manhã, fazer as afirmações também, que ajuda demais, trabalhar nossa mente, porque os pensamentos são muito acelerados. E se conhecer, porque, por exemplo, a pessoa acordou, não está muito bem. Se a pessoa se conhece, ela vai dizer, bom, eu não estou legal, não estou assim no meu melhor dia. O que que eu faço para eu me sentir melhor? Ah, eu gosto de ouvir tal música, ah, eu preciso ler um pouquinho de tal livro, ah, eu preciso falar com a minha amiga, com a pessoa tal que me põe para cima, enfim, quando a pessoa se conhece, ela vai saber o que que vai fazer ela se sentir melhor e Para mudar recorrer a isso. assim, É, e recorrer, exatamente. Às vezes recorrer, muitas das vezes, alguém do nada liga aí, manda mensagem para mandar um reiki, para fazer um reiki ali, nem que for rapidinho, para ver se muda também, né? Então a gente vai trazendo essas terapias para o nosso dia a dia, sim. né? As Tem pessoas colegas que às vezes, hoje eu não estou bem, Paula, você pode fazer um envio de reiki para mim? E a mesma coisa eu, beleza, porque tem dia que nós precisamos também da ajuda mesmo do outro, tá difícil sozinho aqui, eu vou pedir ajuda, eu não vou deixar a coisa piorar, né? Então, isso também é me autoconhecer, me respeitar, me valorizar. isso, Hoje é está ter difícil para consciência. mim, vou pedir ajuda. E isso, ter essa consciência, porque às vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda, mas a gente É, precisa sempre estar. Para a gente não afundar, eu falo assim, para a gente não afundar, a gente tem outras alternativas de não, eu não estou bem hoje. Se permitir, às vezes a gente não fazer nada já é fazer muita coisa. Então, às vezes a gente chega cansado do trabalho e chega em casa tem um monte de coisa para fazer. Só que muitas das vezes a gente se acolher já é uma forma da gente trabalhar o nosso autocuidado, da gente não, hoje eu vou ficar tranquila, vou ficar deitadinha e muitas vezes não fazer nada é fazer muita coisa. Autocobrança, né? Não se cobrar tanto, em só produzir, 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 produzir. ou num Vai dia ter que não tá bem, aconteceu, né, alguma coisa, porque tem muita gente que tá com dengue. Nossa, muita gente que muita, tem dengue. muita gente. E aí as Dengue, pessoas ficam se culpando porque estão mal e não conseguem fazer suas atividades. Então, assim, não tem que se culpar.
nesse momento que o corpo precisa de hidratação, descanso. Então é importante se sentir bem com isso também, né? Não ficar É, cobrando tanto, como você falou. essa cobrança. A gente sempre tem que se permitir viver o que a gente está vivendo o processo e tentar viver de uma forma de aceitação, né? Infelizmente, a gente não escolhe, né? Às vezes a gente passa que nem É. por uma dengue. Você também teve, né, Eu recentemente, né, uma tive. dengue. Aí não consegue fazer muita coisa porque o corpo tá cansado, né? O corpo tá ali. Só que aí a gente se cobra, só que quando a gente aceita ali o descanso, aceita, né? Fica um pouquinho mais fácil É. No meu de passar. caso, daí os meus sintomas foram pouco tempo. Eu não usei nenhuma medicação alopática. Eu usei óleos essenciais, eu usei reiki e muita água de coco. Então, assim, foi uma noite de febre, um dia com dor no corpo, e a outra noite eu dormi, só que eu acordei assim, ó, ensopada de suor, mas não sofri aquela noite, sem nenhum analgésico, Olha, nenhuma medicação. Né? O médico até deu risada, falou: Nossa, se todo mundo aguentasse, seria ótimo. Mas, gente, não é para qualquer um fazer isso. Eu indico isso para todos? Não. Por quê? Porque eu suplemento com vitaminas, a minha imunidade é alta. Então, meu o corpo corpo estava responde muito bem. preparado, respondeu muito bem. E o reiki, a autoaplicação de reiki. Então, assim, eu recorri ao que eu conheço, o que eu conheço do meu corpo, né? O que funciona para mim, e deu muito certo. Foi Eu muito acho isso bom. legal. Eu acho isso bacana, né? Eu também. Eu sempre, quando eu tô doente, alguma coisa, eu uso aromaterapia, os óleos essenciais e Uhum. outras terapias que dá, né? O reiki, a radiestesia para subir a imunidade. E aí vai Anestesia, fluir. maravilhoso. A radiestesia, eu Sim, uso muito a radiestesia. também gosto bastante. Essa questão do PET também, teve uma amiga que a PET dela teve uma hemorragia porque tirou um nódulo, né? E aí ela quase faleceu. Aí a gente, não, vamos. Ela também aplica reiki, aplicou reiki nela e eu tive algumas plaquinhas de cura. E ela Ah, sarou. Como eles são muito sim, sensíveis, os médicos, eles, que eles pegam muita coisa. E os pets, aí que tá, quando nós não estamos bem, com a nossa energia boa, né, numa frequência boa, em harmonia, em equilíbrio, os pets sentem muito, como as crianças também. Então, Porque a energia ali flui mais neles, eles né? são mais Assim, são sensíveis. mais sensíveis. Por isso que tudo está relacionado, né, com a nossa casa, a energia da nossa casa, nas paredes. Como a gente cuida da nossa Uhum. casa, reflete em nós mesmos e vice-versa. Exato. Então, às vezes, até fiz stories hoje falando sobre as mães que, eu não tenho tempo de me cuidar, de tratar de mim, porque, nossa, eu tenho muitas. Porque eu sou mãe, eu tenho 3 filhos e muita atividade, não dá tempo. E aí você está todo em desequilíbrio e você não vai estar sendo a melhor mãe para os seus filhos, como você poderia, né? Os seus filhos também vão sentir essa vibração. Então, uma horinha da sua semana aí que você recorrer a uma terapia energética para te ajudar, você vai ser assim, ó, o resto da semana uma mãe muito melhor, uma mulher muito melhor. Enfim, né? Isso vai reverberar em toda a sua casa, no seu trabalho, você, na sua vida, né? Mas se você não está fazendo por você, passa pelos outros, então, pelos filhos, pelo marido, pelos colegas de trabalho. O ideal seria fazer por si. Mas, às vezes, a pessoa ainda não está nesse momento. É, Então, nós convidamos para fazer, mesmo que seja para melhorar ao seu redor ali, sim, né? é isso mesmo, com certeza. Laís, então eu quero te agradecer a todos também que estiveram aqui, todos que vão assistir gravado, que vão compartilhar. Uma live bate-papo aqui, bem tranquilo, mas para trazer a importância desse autocuidado, dessa harmonização, desse equilíbrio, de como que
em coisas simples da nossa vida, parece que, mas eu não tenho um problema grave, assim, mas no nosso dia a dia tem muitas situações que, quando nós vamos ver, nós estamos sim com uma energia mais baixa, estamos precisando fortalecer, aumentar a imunidade, ter mais clareza, enfim, uma série de benefícios das terapias energéticas, de trabalhar, de Sim. respirar, de se harmonizar, né? Então, E muito também de se obrigada, fortalecer, né? De se fortalecer se ali no fortalecer, processo, se né? De se fortalecer. fortalecer. Para enfrentar tudo que nós temos que enfrentar, porque não é, a vida Que não enfrentar. é muito facinho É assim, né? fácil. Tem muitos Não é todo dia que desafios. ali tem muitos desafios e a gente vai vivendo aí o processo. Só que se a gente puder deixar um pouquinho mais leve, a gente agradece. Eu vou fazer um print aqui nosso, tá? Sim. Peraí, deixa eu tentar tirar aqui os. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Peraí. Que daí não fica no seu rosto. Vou fazer. Deixei aqui e não foi. Pera lá. É. A coordenação aqui da pessoa de apertar dois botões ao mesmo tempo. Mas deu certo. Laís, muito obrigada. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, pela sua tranquilidade que Obrigada. você transmite aí para nós. Ai, E obrigada. É muito, recíproco também. muito sucesso sempre. Vamos combinar e qualquer hora a gente fazer uma troca, já que a gente está aqui Ai, pertinho, não, vamos fazer sim, com certeza. tá Vamos fazer bom? agora, tem que ser um número mais agora, assim, a gente vai, Agora a gente combina. Eu sei que é corrida das agendas, mas uma hora vai dar certo. vai nem que por distância, já é alguma É. coisa. Mas a Correria gente está assim. na mesma cidade. Você É, vê como que é? não, vamos, a gente tá pertinho, a gente mora perto. Obrigada, Então viu? tá. Gratidão, Muito Camila, gratidão. obrigada. Obrigada a todos, viu? Um Obrigada a beijo todos. enorme para todo mundo. Tchau, tchau.